Pô, boa noite. Obrigado, pastor, mais uma vez pelo convite. Aqui tá um guerreirinho. Foi um dos motivos que eu conheci Jesus. Vocês vão ouvir. Quero agradecer ao Léo. Ele ficou me insistindo. Eu falei, pô, é uma responsabilidade muito grande subir no altar para falar de Deus. Mas quero resumir um pouco da minha experiência. Tem uma palavra de Deus na Bíblia, em Jó 42:5, que ela simboliza um pouco o que eu passei desde pequeno. Fala assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Eu vi Jesus quando um homem de Deus, uma pessoa que vive realmente o evangelho, falar para você: o Senhor tem planos para a sua vida, pode acreditar, Ele tem. Foi o que Ele fez na minha vida. Vou me apresentar, sou o Felipe Sampaio, tenho 27 anos, atualmente jogo no Botafogo, cheguei no Brasil há 3 meses, comecei a jogar futebol com 7 anos, eu nunca tive uma família presente, eu nunca tive um pai presente, minha mãe veio do Piauí muito cedo, meu pai mexia com coisas não era correta, mas a gente não entendia ali, né? Nunca passei um Natal com meu pai, até os 15 anos, nunca passei um aniversário com meu pai. E durante a minha vida na caminhada, eu cresci numa comunidade, Coab Raposo Tavares, uma pequena comunidade que o governo disponibilizou ali no momento para minha mãe, uma casa. A gente foi sorteado e eu tive que virar homem muito cedo. Eu fazia parte de um projeto social, Meninos da Coab Raposo Tavares, e Deus tinha um plano na minha vida gigante. Um dia passou um olheiro do São Paulo e me viu jogando na rua, e ele me convidou para fazer um teste, 3 dias no São Paulo. E eu morava numa favela, numa comunidade. Quando eu cheguei no CT de Cotia, 20 campos, uma estrutura incrível. Falei, meu Deus, uau! Eu só imaginava chegar com a roupa do São Paulo na comunidade para sair desfilando, que eu era jogador. E um dia foi esse momento que foi uma viragem na minha vida. Eu estava chegando em casa, minha mãe chegando 8h30 do trabalho, uma moto para na minha mãe, do lado da minha mãe, um cara armado, e fala assim para minha mãe: se o Jorge não me pagar, eu vou ter que matar ele. E ali eu me encorajei, cheguei nele e falei assim: próxima vez que você chegar perto da minha mãe, eu te quebro inteiro. E foi ali que eu virei homem. Eu cheguei em casa e falei pro meu pai: pai, entra aqui no quarto, quero falar com você. E meu pai, muito receoso, assim, muito assim, eu falei: a partir de agora pode sair de casa que eu sustento em casa. Ele falou assim para mim: você ganha R$500 no São Paulo, você vai sustentar como? Falei: pô, se você não virar homem, eu vou sustentar, minha mãe não merece isso. E a partir dali meu pai viu a mudança, eu fiquei no São Paulo 3 anos, aproximadamente eu tive, dos 16 para os 17, eu tive uma lesão grave. Eu cresci muito e os músculos não acompanhou. Eu tive uma lesão no quadril, eu fiquei parado 1 ano e 2 meses. Eu andei de muleta 7 meses. Eu teve um dia que mexeu muito comigo. Eu fui entrar no ônibus e o motorista falou assim para mim: pô, o ônibus não vai sair enquanto o deficiente não sentar. E eu falei assim para ele: não, pode ficar tranquilo, amigão. Eu não sou deficiente não, vai dar tudo certo. E aquilo mexeu comigo, mas eu não conhecia Jesus. Eu já era um menino de muita fé, um menino que teve que encarar a vida desde pequeno. Mas meu pai fazia as coisas erradas, mas ele me ensinava ao mesmo tempo. Porque muitas vezes minha mãe não dormia, ele chegava de madrugada, meu pai tinha filhos com outras mulheres, e eu via aquilo na minha família destruída. Mas meu pai não separava da minha mãe para não atrapalhar eu no futebol. E eu senti aquilo, as coisas foram encaminhando, as coisas foi dando certo. Meu pai não mudava. Até então que eu fiquei bom dessa lesão. Eu fiquei 1 ano e 2 meses, eu tive uma reunião no São Paulo. São Paulo é o melhor centro de formação. Eles me chamaram e falaram assim: Felipe, já chegamos a um nível da sua lesão que a gente tem que operar, nenhum tratamento mais dá certo. E aí eu fui no especialista, na época era o René Abdalo, eu lembro até hoje o nome dele, e ele me falou assim: eu vou te operar, mas eu te garanto que você não vai voltar a jogar.
Meu pai estava do meu lado e eu via a lágrima do meu pai caindo. E eu não entendi aquilo. E meu maior sonho era resgatar minha família e ser um jogador de futebol. E aí eles me sugeriram fazer um último tratamento. Eu entrava numa máquina de ondas de choque e fazia... E ela dava pancada onde eu tinha lesão. Eu fiz 8 sessões de 40 pancadas. E eles falaram, é a última chance. Então o que fizeram? Quebraram o meu osso para poder cicatrizar melhor. E esse milagre foi um sucesso. Hoje tem um exame meu no CT de Cotia e no gabinete do doutor. E depois daquilo, 2 meses depois, teve um campeonato sub-17. A gente foi campeão e eu fui o melhor zagueiro sub-17 da competição. E eu recebi um convite para ir para o Santos. No Santos, na época, tinha Neymar, tinha Ganso. Era aquela época que eles eram campeão de tudo. E eu falei assim, todo mundo que me vê no São Paulo me vê como um jogador lesionado, um jogador que está sempre parado, eu preciso mudar. E o diretor me chamou até hoje e falou assim, a gente fez tudo isso por você e você vai embora agora. Eu falei, não, eu preciso respirar outros ares, eu preciso sair um pouco de casa, porque eu tenho muitos problemas lá. E eu saindo de casa, eu acho que vai mudar. No momento eles não entendiam, eu também não. Só queria ir para o Santos, na verdade, também por causa do Neymar, por causa daquela euforia toda. Chegando no Santos, meu primeiro treino, eu torço o joelho. Falei, meu Deus, o inimigo não deixava eu arrancar. Torci o joelho, recuperei, mas nunca joguei ali na formação, tinha grandes jogadores. E eu sempre ficava me perguntando, saí do São Paulo, daquela estrutura toda, vim morar debaixo da arquibancada. O Santos não tinha as mesmas condições do São Paulo. E aí fui para lá, conheci outras pessoas que não era benéfica para minha saúde como atleta, repeti na escola. Lembro até um dia que eu menti para minha esposa, saí, batemos o carro, quebrei o nariz. E ali foi um ciclo onde eu aprendi a ser homem também. Era ali que eu tinha que escolher. Ou eu ia ser um jogador normal, ou ia para um patamar mais alto, né? E aí chegou o ano da Taça São Paulo. Para a gente é a competição que pode mudar as nossas vidas, é a competição que pode levar a gente profissional. E eu era titular daquela equipe, estava entre os capitães. 2 dias antes de começar a Taça São Paulo, leva um carrinho, quebra o punho. Cheguei no hospital, o médico falou, sabe rezar? Eu falei, só o Pai Nosso. Então pode rezar o Pai Nosso, que a Taça São Paulo acabou para você. E eu não entendia muito aquilo, eu falava, meu Deus, o porquê isso? Eu vejo meus amigos fazem as outras coisas também dar certo e para mim nada dá certo. Resumindo, o Santos foi campeão, os 11 titulares subiram pro profissional e eu não. Fui treinar com sub-23. E aí eu entrava no vestiário, eu via os moleques, eu falei, nossa. Aí aquilo mexeu comigo, aí eu lembro até hoje, o Oswaldo de Oliveira me chamou e falou assim, Felipe, eu tenho um empréstimo para ir. Paulista de Jundiaí, Série 1 do Paulistão, eles estão em último colocado, falta 4 jogos para você ir. Eu falei, eu vou, Oswaldo, pode ir que eu vou. E aí naquela época o Santos falou assim, você vai, mas quem vai ter que tomar a responsabilidade do seu salário são eles. Falei, tá bom, eu quero ir. Não tinha jogado ainda como profissional, meus amigos tinham sido campeões, todos renovaram, e lá tinha um homem de Deus, ele falou assim, eu vou renovar o seu contrato, mas vai ser o mesmo salário. E para mim já estava feliz, estava com o braço quebrado, sem perspectiva de vida, e fui pro Paulista. Cheguei lá no primeiro dia, 15 foram mandados embora. Cheguei lá, o treinador falou assim, já fui na macumba, já fui com padre, já fui com pastor e a gente não consegue ganhar. E eu falei, nossa, onde eu vim parar, Guilherme? Eu falei, onde eu vim parar? E meu primeiro jogo como profissional foi Paulista de Jundiaí e Rio Claro, 600 quilômetros de casa. E na arquibancada só tava meu pai, minha esposa e o primeiro cara que me ajudava desde pequeno. E eu olhei para eles e ali para mim era Champions League. Eu queria jogar profissional, eu queria provar que eu estava bem. Com 10 minutos de jogo, um pênalti, uma expulsão, a gente com a menos. Falei, não, acho que a gente perdeu de 3-0.
mas eu já estava muito feliz ali. E o segundo jogo foi contra o Oeste. O time já estava rebaixado. E aí, o time deles ganhando de 2-0, toquinho para um lado, toquinho para o outro, eu já não aguentava mais. Deu uma cacetada, não fui expulso. Fui expulso, mas na arquibancada estava um olheiro do time de Portugal, Boa Vista, que depois do jogo de tudo isso me convidou para fazer um teste em Portugal. E aí eu falava assim, só Deus na minha vida. Vim aqui, joguei 2 jogos e já tem uma oportunidade para eu ir. E nessa, o Paulista, como eu fui expulso, não compareceu na audiência. Então eu peguei os 2 jogos que faltava de suspensão, acabou para mim. Fui emprestado para fazer 4 jogos, só fiz 2 e lá tinha o olheiro do Boa Vista. E ele me convidou para fazer uma experiência de 1 semana. O pessoal do Santos não vinha perspectiva em mim para subir profissional. Falou, você pode ir. E o empresário na época me deu 80 euros. Ele me deu 80 euros para ir. Eu no aeroporto contei, dei 30 euros para minha mãe e fui com 50 em uma mochila carregada de sonhos. Eu sempre fui um jogador que eu sabia das minhas limitações, mas eu era muito forte em outras, em atitude, em atitude, porque eu aprendi aquilo desde pequeno, que eu tinha que tomar uma atitude na minha vida. Desde pequeno eu tive que ser o pai da minha família. Eu vi meus pais separados dentro de casa, eu vi briga, eu vi traição, então eu tinha que ser diferente. Chegando em Portugal, com 2 dias de teste, eu fui aprovado. Assinei um contrato de 3 anos. Na época, eles me deram um salário muito baixo, era para eu só ser a 5ª opção do plantel. Lá eles falavam plantel, a equipe. E resumindo, eu fiz o melhor ano da minha vida. Eu tive proposta do Benfica, eu tive proposta de grandes clubes na Europa, eles não me venderam. E aí começou o processo de Deus. Eu fui transferido para a Rússia nos primeiros 6 meses. Eu joguei todos os jogos, mas foi aí que eu errei. Quando eu ganhava pouco, eu era fiel. Eu fui ganhar muito, eu já não era fiel igual. Eu já via tudo aquilo de dinheiro e minhas ambições eram outras. Eu já pensava até em outras coisas. Primeira coisa, quando eu cheguei das minhas férias, foi fechar um bar lá na minha comunidade, comprei 20 garrafas de uísque, fiz a maior festa com meus amigos. Mas aquilo era vazio, né? Eu não dei importância porque era que Deus tinha me dado ali, que era a minha família. Então fiz as coisas que todo jovem faz, mas eu sempre tive uma esposa que eu falo para ela que ela investiu no nosso casamento, ela investiu no nosso relacionamento. Ela já era evangélica, ela me falou assim uma vez, pô, eu jejuo para que um dia você se converte. Mas só que eu era da rua, saía, mentia, mas sempre fui um cara muito correto, tentava respeitar ela o máximo possível. E voltando da Rússia, um dia, primeiro treino, eu fui chutar uma bola, meu joelho fez crack. Aí eu fui sair com ela falou, vamos tomar um café, amor? Aí eu fui tomar um café, falei, tem alguma coisa errada, meu joelho tá inchado. Ela, aqui é coisa da sua cabeça, falei, tem alguma coisa errada. Aí fui no médico outro dia, o médico falou assim, não, vamos fazer um exame. Fui fazer o exame e não dava nada. E eu senti uma dor insuportável, meu joelho inchava, e ele inchava e doía muito só de madrugada. Dava 3 horas da manhã, meu joelho começava a inchar, eu senti uma dor, eu falava, que isso? E nos exames dava que não tinha nada nas ressonâncias. Aí eu chegava para treinar, já estava o circuito preparado para correr, e eu falava assim, eu não aguento, tá me doendo muito. Foi a brecha que eu dei para o inimigo entrar na minha vida. Foi ali que o espiritual acabou comigo. Me mandaram para a Finlândia sem saber falar uma palavra de inglês, me mandaram para Roma e todo mundo falava, não tem nada, é uma lesão antiga, seu joelho não tem nada. E chegava de madrugada, meu joelho... Teve um dia que eu falei assim para minha esposa, eu vou falar que eu estou com dor de barriga, não vou treinar hoje. Não vou treinar. Aí não fui treinar e era o salário que eu sempre sonhei, o contrato que eu sempre sonhei, mas eu estava tão cego espiritualmente, eu não tinha Jesus, que eu não enxergava nada. Eu só falava assim para ela, eu quero ir para o Brasil.
tô nem aí pro dinheiro, não tô nem aí pra nada. Um dia o doutor veio falar comigo, eu queria bater nele. Ô, doutor, quero ir embora, não aguento mais. Vocês falam que eu não tenho nada, eu não consigo nem andar. E aí eles me liberaram para ir pro Brasil. Olha o agir de Deus. Eles me liberaram para ir pro Brasil. Eu fiz um exame, eu tinha um pedaço do osso quebrado. Mas lá na Rússia, na Finlândia, na Itália, ninguém descobria. E eles me convidaram para voltar de novo. Eu falei, não vou voltar. Não vou voltar. Não vou voltar. Eles estão falando que eu estou mentindo. E aí eu tive uma proposta do Mallorca, da La Liga espanhola. Mas eu estava tão cego que eu fui para lá murmurando. Falava assim, pô, tô com dor ainda, não me sinto bem. 2 contratos que podiam mudar a minha vida, mas quando você tá cego espiritualmente, você não consegue enxergar. Eu falei, Eu fui para a Espanha, contrato assinado. Bom, contrato de um sonho, jogar nas melhores ligas do mundo. E eu fazia os exames e falava assim, eu não quero estar aqui, Senhor. Já tinha assinado, passou 1, 2, 3, 4, 5 treinos. Eu fui dar um passo e meu joelho deu uma falseada. O presidente me chamou na sala e falou assim, você pode pegar suas coisas e ir embora. A gente não tinha registrado seu contrato na FIFA e você está sendo muito caro e a gente já desconfiava dessa sua lesão. Você pode pegar suas coisas e ir embora. E eu parei para pensar, falei, nossa, perdi 2 contratos, faltava um dia para fechar a janela. E eu tinha bastante mercado em Portugal, retornei a Portugal. O time estava em primeiro. Fui assistir um jogo, o time estava em primeiro. Falei, vou assinar nesse time, que eu tenho uma margem de tempo para eu me recuperar, né? Só que eu estava com uma lesão espiritual. Não era nada física, era espiritual. O diabo estava querendo acabar comigo. Só que eu não entendia na época, só murmurava, só reclamava. E o que eu fiz para me sentir bem? Cheguei, comprei um carro, que eu não tinha condições, queria morar no melhor lugar. Eu queria suprir a minha necessidade com bens, para mostrar para os outros que eu estava bem, mas realmente não estava bem. Foi aí que minha esposa ficou grávida. Foi um momento de muita alegria. E aí foi aí que Deus, se vocês tiverem a oportunidade de se renderem antes de ter a experiência com Deus, se entregue, porque é melhor. Eu tive que ter um chacoalhão para eu entender realmente. Eu sempre usava aquelas desculpas. Mas eu não estou preparado ainda. Eu gosto de beber uma coisinha. Eu faço aquilo. Isso é desculpa que o inimigo está plantando na sua cabeça. É tudo mentira. E minha esposa ficou grávida e ela ia descobrir o sexo. E eu falei assim, amor, marca de manhã e à tarde, porque eu quero ir também. E nesse dia o treinador colocou o treino 2 períodos. Eu não fui. E aí acabou o treino, liguei pra Jéssica e falei, então, amor, é homem? E minha mulher não respondia. Eu falei, amor, é homem? E ela não respondia. Ela falou assim, eu tenho uma coisa mais importante para te falar. Aí eu falei, o que? Ela? Nosso filho está diagnosticado com uma doença. Como é o nome, amor? Trissomia. Ele tem 100% que ele vai ser mongoloide e ele tem um caroço na nuca que os médicos nunca viram. Meu mundo desabou ali. Eu falei, mas como assim? Minha mulher começou a chorar, eu falei, calma, amor. Ela falou assim, nosso filho vai ser mongoloide. Eles na Europa usam essa palavra, e pra gente brasileiro é muito forte. E ela falou assim, seu filho pode ser mongoloide e o mínimo que ele pode ter é síndrome de Down. E aí eu fui direto pro jogo, acordei 4 horas da manhã, aquilo me incomodava, eu falava assim, Senhor, se eu nem puder mais jogar bola e meu filho tiver saúde, faz isso comigo. E era aí que Deus não respondia, era sempre um silêncio. E no outro dia eu falei, esse médico tá errado, vamos no outro médico, vamos no melhor. Chegamos no outro médico e falou, seu filho tem uma alteração na nuca muito grande e ele vai ter que ser avaliado, vai ter que passar por esse processo. E aqueles dias foi angustiante pra gente, aqueles dias foi muito difícil, só tava eu e ela, a gente queria dar notícia pros nossos pais, mas dar uma notícia que nosso filho ia ser deficiente. Eu sempre me perguntava, mas como, Deus?
como que eu vou viajar com meu filho? Como que eu vou trocar de país com meu filho de cama ou de cadeira de roda? E aí a gente chegou no médico, eu falei assim pro doutor, eu quero ir pro melhor hospital, eu quero tratar minha mulher com os melhores médicos. Aí ele falou assim, agora você entendeu o poder do dinheiro. Seu filho tem que ser acompanhado pelo hospital público, porque o particular não tem capacidade para isso. E meu mundo desabou. Só tinha vontade de chorar assim. Foi difícil, porque era meu filho. E eu não contei para ninguém no clube. E nosso time estava em último, de primeiro para último. Na zona de rebaixamento, aquela pressão. E eu sempre me perguntava, o que você quer de mim, senhor? E não ouvia nada. Nada. E aí minha esposa teve que fazer um exame que se chama aminocentese. Enfim, uma agulha de 20 centímetros na barriga. E eu tinha um jogo 7 da noite e a aminocentese dela era 6 da tarde. E a gente, só nós dois na Europa, não tínhamos amigos, não tínhamos família, não tinha ninguém para nos ajudar. E a Jéssica foi para lá junto com uma amiga nossa. E eu aquecendo no jogo tenso, não queria nem saber do jogo, porque esse exame é invasível, se acertar pode matar o bebê. Eu só ficava pensando, Senhor, protege meu filho. E 3 semanas antes minha esposa falou assim, eu não queria te contar, mas os médicos falaram que se eu quiser tirar o bebê, eu posso. E eu falava assim, não, amor, não vai tirar. Se for para ter, a gente vai ter da forma que Jesus enviar. Ali na hora todo mundo vira crente, acredita em Deus, começa a falar Deus abençoe para todo lado. E eu lembro até hoje que um dia eu fui orar de joelho e falei assim, ó Senhor, se o Senhor curar meu filho nascer sem nada, eu entrego minha vida totalmente para o Senhor. Eu entrego, eu faço minhas renúncias, eu largo tudo. Porque ali no momento eu até tinha dinheiro, tinha família, amigos, mas eu não tinha mais sentido das coisas, era o meu filho, eu não tinha mais. E foi ali que Deus me chamou. Resumindo, minha esposa fez o exame, eu liguei para ela antes de começar o jogo, e aí, tá tudo bem? Ela, tudo bem. 5 minutos de jogo, uma bola, eu faço o gol. Coloca a bola debaixo da barriga, eu falei, ela deve estar assistindo. 5 minutos depois, vou dar um chute, eu abro a coxa 20 centímetros. Acabou o jogo, eu falei assim, eu não entendi aquilo, né? Mas esse momento era para eu ficar com ela, né? Não era para eu treinar, deixar ela sós. E eu cheguei em casa de muleta e minha esposa deitada. Aí eu falei assim, Senhor, bateu no limite. Minha esposa 3 dias sem poder levantar e eu de muleta. E nada de Deus responder. E eu sempre orando. Aí teve um dia que a gente saiu para passear, eu falei, hoje vamos na igreja, mano. E aí começou a pregação, começou o louvor, e o pastor falou, hoje a gente vai orar sobre cura. Eu lembro até hoje. E ele começou a orar sobre cura, e tinha uma mulher na nossa frente de branco com o cabelo loiro. E ele começou a olhar sobre cura, essa mulher deu a volta, passou na minha frente, foi com a mão na barriga da minha esposa, orou em línguas e no final ela disse assim, seu filho vai ser curado. E eu falava assim, e eu no meu coração falava, isso aí é armado, o pastor tá armando isso, não é possível, a mulher, como que a mulher sabe? E aí começou a oração, e eu fiquei olhando assim, eu não vou embora enquanto eu não falar com essa mulher, vou perguntar para ela. E eu ficava olhando fixo para ela, eu lembro até hoje, eu olhava para ela e não conseguia ver o rosto dela. E aí o pastor falou, quem veio aqui a primeira vez? Ela, tum. Eu falei, nossa. E aí começou o culto, a mulher desapareceu. Eu falava assim para minha esposa, amor, cadê a mulher? Ela falou, desapareceu. Eu falei, então hoje eu vi Jesus. E a partir dali, meu filho, eu chamei minha esposa e falei assim, agora a gente vai orar, que o milagre já foi feito.
A cura dele já foi feita. E começamos a orar, agradecer. O milagre já foi feito, o milagre já foi feito. Foi aí que apareceu outro problema. Eu fui numa consulta com a minha esposa, a médica ficou 1h30 com ultrassom na barriga, eu já não aguentava mais. Eu perguntei para ela. Falei, o que está acontecendo, doutora? Eu já era meio grosso. Falei, o que está acontecendo, doutora? E ela falou assim, não, seu filho tem um probleminha no coração e eu não sei responder isso. Falei, meu Deus. O outro. Aí ela falou, olha, eu tenho que te mandar para outro especialista. Que ele falou assim, quem é o melhor jogador para você? Eu falei na época, é o Neymar. Ele falou, então ele é o Neymar do coração. E aí eu lembro até hoje que eu fui no hospital, cheguei e já ajoelhei. Minha mulher deitada na maca, eu ajoelhei. E o doutor falou, o que você está fazendo de joelho aí? Eu falei, Jesus vai curar o meu filho, doutor. E ele lá, ele falou assim, realmente seu filho tem 4 saidinhas no coração, duas não funcionam bem, mas eu tenho fé que ele vai nascer bem. E aí foi o caminhar, minha lesão não tinha prognóstico para voltar a jogar antes do campeonato acabar, e o time em último, a gente desceu de divisão, e aí minha mulher estava na final da gestação, um dia estava eu e ela começou a se coçar. Aí ela falou assim, amor, me leva no médico. Eu falei, Jéssica, você já tá muita coisa na cabeça, para com isso. Ela, me leva no médico agora. Aí eu levei ela no médico, voltamos. Aí deu 6h, o médico ligou assim e falou assim, olha, arruma as coisas, a Jéssica tem que ser internada agora. Aí fomos pro hospital. Minha mulher tinha uma doença 0,1 de chance que só as grávidas têm. E aí foi um dos momentos mais difíceis. Eu ia treinar e voltava e eu estava sozinho. E eu falava, assim, não vale nada todo esse tempo que eu andei perdido aí. Não tenho amigo agora. A única coisa que eu quero é meu filho com saúde. Eu estou sozinho aqui. Tenho o melhor apartamento aqui no Porto. Estou com uma Mercedes na garagem. Mas isso não vale de nada. Mas através disso, Jesus tocou no coração do meu pai também. Foi através disso que eu comecei a ganhar minha família também. Chegou o dia mais esperado do parto, né? Pô, tava suando, uma suadeira, guerreiro, uma ansiedade. E aí minha esposa muito tranquila, muito calma, falava, Jesus, não é possível que você tá assim. Pô, o bicho pegando. E ela sempre muito tranquila, muito... Aí só foi eu e ela e uma parteira lá em Portugal. Ó, pra você ver o que Deus faz. Há 2 dias antes, eu fui renovar o meu documento, e o português meio que me tratou mal, eu tratei ela mal também, xinguei ele. Falei, pô, você acha que eu tô aqui no seu país à toa? Paga imposto também. Já tinha muita coisa na cabeça. E eu, sem razão, xinguei a mulher não quis renovar o meu documento. E um dia depois, a Jéssica foi obrigada a ir lá. E a mulher renovou o documento. Só que para ela renovar o documento tem que ser através dos meus documentos. Só que não renovaram o meu e renovaram o dela. E através disso foi que a gente pôde ir para o hospital público e ter o Davi de graça. E através desse documento, o Davi nasceu português. Só que eu não entendi ali, né? E aí chegou o dia do parto, só eu, a parteira, eu esperava que eu ia pôr aquele negócio, aquela roupa. Ela, não, é parto normal, é só eu, você e sua mulher. Mas antes disso, a sala de cirurgia tem que estar preparada para o seu filho. Pô, aquilo foi como uma facada para mim. Eu falei, nossa, pô, não acabava aquilo, aquele sofrimento. E nas minhas orações sempre aquilo, ó Senhor, se o Senhor curar o meu filho, eu me entrego minha vida e vou contar essa história para todo mundo. Eu contei até pro Rafa esses dias, qualquer brechinha que eu tenho, eu conto. Esses dias estávamos pedalando na bicicleta e o poder da transformação, né? Tem outros jogadores que me conheciam antes de eu conhecer Jesus. E eu falei pro Rafa assim, resumido, e quando eu tenho uma brecha, eu tento contar, porque
Eu amo minha família, eu amo minha esposa, mas hoje minha experiência é com Jesus. Eu vi, eu senti. Então tem circunstâncias nas nossas vidas que vai tentar nos tirar, vai ter circunstâncias que vai nos fazer fraquejar, mas toda vez eu lembro pro meu filho e falo: o Senhor fez milagre, pai. E aí chegou no parto e eu fiquei de joelho de novo. De joelho, e a parteira e a Jéssica, e eu de costa. Aí a parteira me falou assim: vem aqui, precisamos ajudar o neném sair, ele não sai. Falei: mas como assim? Ela falou assim: ó, você vai pôr a mão aqui e a gente vai contar até 3, mãe. Na hora do 3 você empurra para baixo. Falei: só pode estar doida. Ela falou: Aí foi 1, 2, 3 e pá, meu filho sai, eu fiquei assim paralisado, só queria olhar para a cabeça dele para ver o que tinha mesmo, se ele... E não conseguia, eu não conseguia. E ela falou assim: olha, você vai cortar o cordão umbilical. E eu só ficava olhando para a cabeça do meu filho, ele magrinho, eu só ficava olhando, será que ele tem alguma coisa? Eu fui e cortei. E aí direto ele limpou, deu um abraço na mãe e subiu para o cardiologista. Acho que uns 30 minutos depois, ele volta e o doutor fala assim: seu filho não tem nada. E foi ali que, logo no outro dia, já liguei para o pastor e falou: quero me batizar, já põe no curso de batismo. E aí me batizei muito rápido, assim, às pressas, mas nada mais importava, eu só queria aquela dívida com o Senhor: Senhor, vou entregar minha vida para você. E durante essas renúncias, esses processos, ainda a gente está em processo, cada dia a gente tem que aprender. A gente ficou 2 anos sem vir para o Brasil, tivemos que ficar lá, né, porque o Davi ainda tinha que ser acompanhado pelo coraçãozinho de 6 meses, teve o Covid também, os avós não conheceu. E eu recebi uma oferta logo depois para ir para a França. Eu também já queria sair de Portugal ali, por isso que eu vivi naquela terra os processos, mas eu queria... Então o que Deus fez? Deus me levou para cima, eu não fui fiel, Ele me levou para baixo, para realmente eu entender que os planos dele são maiores que os meus. E para honra e glória do Senhor, meu filho hoje não tem nada, minha família tá aqui. Vem aqui, mãe, você tem que vir aqui com o Davi, para vocês conhecerem o milagre. O nome dele é Davi, por isso, porque ele matou um gigante. E essa é um pouco da minha história, do meu testemunho. Espero que possa ter servido para vocês. O que Deus tem feito e ainda vai fazer são grandes coisas. E, afinal de tudo isso, hoje eu tenho um projeto social, aquele que eu saí com 80 crianças. Meu pai é o cabeça do projeto. Hoje meu pai está indo para a igreja e meu pai é meu melhor amigo. Deus fez perfeito. Obrigado, Bá.